programa de hoje, iremos conhecer um pouco mais sobre o açaí. Receberemos a pesquisadora Marcela Amazonas, que irá falar sobre o Laboratório de Celulose, Papel e Carvão Vegetal do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O quadro Ciência contará com a presença do acadêmico de Engenharia Florestal, Marcel Leão, e no Papo Verde conversaremos com o professor da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Joaquim Barcelar. Acompanhem! Olá pessoal, estamos começando mais um programa Floresta e Ciência. E no programa de hoje vamos falar de outra palmeira extremamente importante para a região amazônica. Conhecida em algumas regiões como Jussara, essa espécie produz um fruto branco ou roxo e é consumida desde os tempos pré-colombianos. É uma espécie típica de várzea, mas hoje em dia não é apenas plantada aqui na região, mas também é cultivada em outros estados brasileiros, sendo introduzida no mercado nacional durante os anos 80 e 90. Seu consumo tradicional na Amazônia é seu vinho gelado com farinha de mandioca ou tapioca, aos que preferem fazer um pirão e comer com peixe frito e camarão. A espécie de hoje é o açaizeiro. Os dois principais produtos originários da espécie, o palmito e o fruto, são usados na alimentação humana. A polpa de açaí é largamente usada na produção industrial ou artesanal de sorvetes, geleias e licores. Outros produtos têm surgido no mercado, tais como açaí pasteurizado, ou em combinações com xarope de guaraná, e doce de leite, ou ainda açaí em pó solúvel. E quem vai nos falar um pouco mais sobre essa espécie é o Aleph. O açaí pertence à família Arecácea, sendo os indivíduos dessa família popularmente conhecidos como palmeiras. A espécie mais relacionada com o açaizeiro é a Euterpe precatória, encontrada principalmente no estado do Amazonas, sendo conhecido como açaí solteiro, por apresentar-se de forma solitária, ou seja, com um único estipe. Já a espécie que ocorre no Pará chama-se Euterpe oleracea e é conhecido como açaí de touceira, devido à presença de vários estipes se desenvolvendo em um mesmo ponto. O açaí apresenta duas variedades facilmente identificáveis pela coloração de seus frutos quando maduros. O açaí roxo, cujo fruto apresenta polpa de coloração brilhante, da qual se extrai um suco arroxeado, originando o tradicional vinho de açaí. E o açaí branco, cujos frutos apresentam uma coloração verde escuro e originam um suco de cor creme claro. A Euterpe oleracea é uma palmeira cespitosa, com até 25 perfilhos por touceira em diferentes estágios de desenvolvimento. As plantas adultas têm estipes de 3 a 20 metros de altura e 7 a 18 centímetros de diâmetro, que apresentam cicatrizes foliares, ou seja, cada cicatriz corresponde ao desprendimento foliar. As folhas são compostas, pinnadas com arranjo espiralado de 40 a 80 pares de folíolos. O fruto do açaizeiro possui diâmetro em torno de 1 a 2 centímetros e peso médio de 2 gramas. O sistema radicular é do tipo fasciculado, com raízes emergindo do estipe da planta adulta até 40 centímetros acima da superfície do solo. Sua distribuição se dá ao longo do nordeste da América do Sul, porém atinge maior abundância e importância econômica no estado do Pará, onde é encontrado em quase todo o estado. Populações naturais de açaí são encontradas em solos de igapó e terra firme, porém com maior frequência e densidade nos solos de várzea. Na Amazônia brasileira, suas flores e frutos podem ser vistos durante o ano todo. No Pará, a floração concentra-se na época mais chuvosa, que vai de janeiro a maio, e a frutificação nos períodos mais secos, de setembro a dezembro. E quem vai nos explicar um pouco mais sobre o açaí é o professor Francisco Tarcísio, da Universidade Federal do Amazonas. Bom, nós estamos aqui no campus da Universidade Federal do Amazonas. Essa área aqui é uma área de baixio, né? Uma área que tem uma quantidade de umidade muito elevada, é uma área úmida, é uma área em que o solo é encharcado, o terreno é arenoso e é uma condição natural propícia para o desenvolvimento de muitas palmeiras aqui da Amazônia. Você nota assim que nós ficamos um pouco suados demais aqui, porque a gente transpira muito, né? Muito quente, muito abafado aqui dentro. Bom, nós estamos aqui ao lado
de um indivíduo de açaí, do açaí aqui do Amazonas, que é o Euterpe precatória. É o nome científico dele, né? O açaí, aquele açaí que a gente gosta, que é o açaí do Pará, né, que é vendido em feiras, aquele é o Euterpe oleracea. É uma espécie semelhante à nossa, mas a diferença principal é que o oleracea, ele dá em touceiras, ele perfilha. Nascem muitos indivíduos de uma mesma unidade, né? De uma mesma matriz, nascem muitos filhotes, perfilha e forma aquela touceira. O precatória é chamado de açaí solteiro, né? Ele é comprido, fininho, alcança uma altitude aí em torno de 15, 20 metros, né? E é muito comum aqui na região. A palmeira não tem, as palmeiras em geral não tem tronco, não tem caule, elas têm estipe. E essas raízes são usadas aí na medicina popular para tratamento de hepatite, né? Claro que nós não recomendamos, não indicamos isso, mas é uma tradição aqui na região, se usa no tratamento de hepatite daquela mais fraquinha que tem, né, que é tipo A. Olá, meu nome é Marcela Amazonas Cavalcante, sou pesquisadora-chefe do Laboratório de Celulose, Papel e Carvão Vegetal da Coordenação de Pesquisas em Produtos Florestais do INPA. O laboratório existe desde 1965, trabalhando com carvão, briquete, papel e todo o processo de produção de pasta celulósica. Atualmente, sob a minha chefia, nós estamos abrindo o leque de pesquisas na parte de fontes alternativas para papel e para carvão vegetal. E aí inclui os resíduos que a Amazônia gera, principalmente oriundos de cooperativas e processos de extração. Então, atualmente, o projeto tem alunos de PIBIC, de mestrado, desenvolvendo estudos na caracterização química, anatômica e tecnológica desses resíduos para esses dois grandes segmentos da indústria madeireira, que é a de celulose, papel e de carvão vegetal. Aqui nós temos uma pequena amostra do que está sendo feito na questão de celulose e papel como resíduo de pelo de açaí, do caroço de açaí, oriundo de cooperativa de extração de óleo e do artesanato, do pó do couro de peixe, de um segmento industrial que trabalha com essa pele de peixe para a produção de bolsas, de sapatos e outros utensílios para as mulheres, e resíduos como cauaçu, como maravalha, serragem, tucumã. Então, toda a Amazônia, dentro desse projeto, pretende diagnosticar quais são esses resíduos e qual é o potencial tecnológico para eles, ou celulose, papel, ou carvão vegetal, nesse segmento no formato de briquete. O laboratório atua com 5 técnicos, 2 para a parte de carvão, que produzem o carvão, identificam o resíduo, fazem todo o processo de seleção desse material e depois ele é carbonizado a diferentes temperaturas e todo o processo de análise química imediata e de resistência mecânica, 2 elementos que identificam a qualidade desse produto, são feitos por esses 2 técnicos. No segmento de celulose e papel, existem 3 técnicos, um que produz a pasta celulósica, um que forma a folha em diferentes gramaturas e o terceiro que vai caracterizar, fazer todos os ensaios segundo normas nacionais e internacionais para dar a aferição da qualidade desse papel. Então vocês vão agora presenciar com o técnico Manuel como é feito a folha de papel dentro desse projeto, com a utilização de resíduos da Amazônia. Meu nome é Manuel Cavalcante Pessoa, sou técnico do Laboratório do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, trabalho há 34 anos aqui e meu serviço é fazer papel, como aqui, caso aqui a para, com a fibra do açaí. Daqui eu passo no desintegrador ou no liquidificador para poder formar folha. Durante 5 minutos, que é para desintegrar bem a pasta, daqui eu levo para o homogeneizador, que é esse aparelho aqui, para fazer o papel. Aqui eu tiro uma quantidade já pré-existente para poder fazer a folha. Liga a máquina com água, que tem a tela que a folha forma aqui nessa tela. Fecha, introduz água aqui com vácuo e forma a folha. Daqui eu tiro a folha para secar aqui.
puxando aqui uma folha, seria essa daqui. Não está seca. Tá aqui uma folha. Então esse é o processo para fazer o papel. Bem, pessoal, no quadro Ciência de hoje, estamos recebendo o acadêmico de Engenharia Florestal, Marcel Leão, que vai falar a respeito do seu projeto de iniciação científica. Olá, Marcel. Bom. Eu gostaria de começar te perguntando o título do seu projeto, né? Você trabalha com resíduos para a confecção de papel. Isso, Qual exatamente. é o título dele? O título do projeto é Estudo Celulósico Papeleiro de Resíduos Artesanais e Capim Canarana. Sim, mas para que fazer papel de capim? Qual é a finalidade disso? A finalidade é que os resíduos, no caso de o caroço do açaí, sabemos que o açaí é utilizado para fazer o vinho, né, que é muito utilizado aqui pela população amazônica, né? Então esses resíduos não têm um destino certo, um destino adequado. Então para isso a gente resolveu fazer esse projeto para justamente dar um devido fim, que é no caso de fazer teste, né, para ver o potencial papeleiro e celulósico desse resíduo. E qual é a metodologia? Como vocês fazem isso no laboratório? Primeiramente a gente pega acontece o desfibramento do caroço do açaí, né? Depois desse desfibramento pegamos as fibras juntamente com a partes brancas de papel, colocamos no triturador, que no caso a gente está utilizando o liquidificador, aí tritura aproximadamente uns 5 minutos, depois colocamos no homogeneizador, esse homogeneizador vai homogeneizar, né, a mistura, e logo em seguida, com acréscimo de água, né, logo em seguida é colocado na máquina formadora, aí ela vai formar as lâminas de papéis e após isso é colocado no secador. Aproximadamente uns 15 minutos está pronta a lâmina. E como foram os primeiros resultados desse seu experimento? Os primeiros resultados foram excelentes. A gente fez teste com o pó do couro do peixe, né, e com fibras de açaí, 25% de couro de peixe, juntamente com 75% de aparas brancas, né, deu excelentes resultados. Falta somente fazer as análises químicas. E como são feitas essas análises químicas no papel? Nós calculamos o teor seco, vemos a capacidade de rasgo, né, da lâmina de papel. Temos também essa capacidade de elasticidade, e entre outros. Sim. Bem, você realiza esse trabalho no laboratório do INPA, né? Sobre a orientação de quem esse trabalho Minha orientadora é a doutora Marcela Amazonas Cavalcante. Sim. Trabalha ali na coordenação de pesquisa em produtos florestais no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Bem, Marcel, eu gostaria de agradecer a sua presença no nosso programa. Muito obrigado. Agradeço a vocês aí, o programa Floresta Ciência, né? Vou tentar mostrar um pouco aqui a vocês a técnica bem tradicional de escalada em árvore, no caso em palmeira, açaí. E essa técnica serve tanto para subir em açaí, como também em outras árvores que possam ser utilizadas. Bom, a técnica de escalada em com peconha, a tradicional mesmo, bem antigona, é feita na verdade com a própria palha do indivíduo que nós vamos subir, no caso o açaí. Como é feito? É feito um traçume aqui, uma forma de tecer. Essa seria a bem tradicional mesmo. Então essa seria a nossa peconha. Por precaução, vou usar essa aqui também, que é uma forma alternativa de se usar. Esse aqui é o mais alternativo, que é bem mais prático, já vem pronto, só enrolar e fazer o nó. Então, coloca-se primeiro um pé, aqui na altura do tornozelo mais ou menos, por baixo, pisando, e o outro em sequência, como se estivesse amarrando
prendendo os pés. E o passo seguinte é fazer uma breve análise na árvore, se tem alguma dificuldade, algum acidente, digamos assim, inesperado, ninho de cabo também dificulta muito. Como vocês podem ver, esse é um método bastante eficiente, né? É dessa forma que as populações tradicionais usam no seu dia a dia, fazer a colada do açaí, que é uma técnica muito antiga, que é usada até hoje, e funciona, usando os próprios recursos da floresta ou não. É isso, pessoal. Até a próxima. Olá! No Papo Verde de hoje, eu vou conversar com o Dr. Luiz Joaquim Bacelar de Souza, professor do Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal do Amazonas e que também leciona a disciplina de incêndios florestais. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem. O senhor poderia começar explicando para a gente que ações o senhor tem feito fora o ensino aqui dentro da faculdade? Bom, fora o ensino, tenho atuado muito pouco em outras áreas, mas alguma coisa tem sido feita na pós-graduação, algumas dissertações, e também tenho feito pequenas pesquisas na minha área particular, que há 20 anos eu transformei numa espécie de laboratório de incêndios florestais. Além disso, fomos convidados recentemente para participar do programa Brasil Sem Chamas, que está sendo coordenado pelo Corpo de Bombeiros de Brasília, para atuar nessa área de prevenção e controle dos incêndios florestais no Brasil. Professor, existe a possibilidade de nós termos um incêndio aqui em grandes proporções que podem devastar a floresta? Devastar a floresta, assim, dependendo do tanto a que você se refere, eu não sei necessariamente qual seria essa extensão, mas podemos sim ter um incêndio de grandes proporções. Apesar da nossa floresta não ser de alta inflamabilidade e o nosso clima ser desfavorável aos incêndios, nós estamos sujeitos a algum fenômeno climático que possa propiciar o início e o alastramento de um fogo muito de alta intensidade e termos sim, dependendo do tipo de vegetação, da vegetação circundante dessa área e o tipo de tratamento que é dado nessa área, nós podemos ter sim um incêndio de grandes proporções. Sabendo que o fogo tem um alto poder de destruição, como a gente pode entender o caboclo lá no interior fazendo fogo para limpar o seu roçado, professor? Na realidade, o fogo, que assim como um medicamento, se ele for usado de maneira indevida, ele pode atuar como um agente destruidor, mas o caboclo o olha com bons olhos e o tem como uma ferramenta mais prática, mais simples e eficaz para resolver os seus problemas num caso de limpeza do terreno, de proteção contra agentes daninhos e também de adubação. Então, para ele é muito difícil e até para a gente sugerir alguma coisa que possa substituir o uso do fogo. O que está faltando para o nosso caboclo, para que ele possa ficar menos mal visto nas suas ações, é uma orientação para minorar a perda de controle de muitas queimadas que vem causando, vez por outra, grandes incêndios. Se nós tivéssemos uma chance de orientarmos melhor a realização dessas queimadas, é bem possível que a gente possa reduzir bastante os problemas com emissão de fumaça e problemas de incêndio na nossa região. Professor, recentemente aqui em Manaus, a gente acordava de manhã cedo e via que a cidade estava toda encoberta por fumaça. Como a gente pode explicar isso? Num estudo que nós realizamos há uns 10 anos atrás, foi
percebido, nós conseguimos descrever duas curvas em que mostra a época dos desmatamentos, concentros de desmatamentos e também as queimadas são quase coincidentes com um certo retardo das queimadas para o desmatamento. E percebemos que entre os meses de agosto e outubro é que ocorre a maior parte dessas queimadas e desmatamento das queimadas. E nesse período que passamos há pouco, com certeza essa fumaça toda era devido a ações de limpeza, de preparo de terreno, não necessariamente na nossa região de Manaus, mas possivelmente devido a deslocamento de massas de ar. Essa fumaça deve ter sido trazida de locais onde foram feitas muitas queimadas e também o que se pode supor é que devido à mania que a gente tem, todo mundo não pode ver um pouco de mato seco que tem aquela vontade louca de tocar fogo. E a gente sabe que na beira da estrada acontece muito isso. Provavelmente a culpa tenha recaído de forma injusta sobre o caboclo, né, em relação às suas queimadas, porque as estradas estavam com muito material seco e também muito capim, samambaia que queima com facilidade. E aí algum mais apaixonado ou fascinado pelo fogo, alguma pessoa ateou fogo nessa área, ou então em várias áreas, né? Nós temos muitas estradas e isso produziu uma quantidade muito grande de fumaça e que se confundiu também com a fumaça dos nossos caboclos e que acabaram pegando a culpa de tudo isso. Professor, quais procedimentos a gente poderia obedecer para prevenir as queimadas? A melhor coisa que tem para você trabalhar esse problema das queimadas seria exatamente a prevenção. A prevenção no sentido de que ela não viesse causar os incômodos que tanto a gente comenta. Ou seja, perder o controle e provocar incêndios e também ser efetuada num momento ou numa época muito desfavorável em termos de comportamento da atmosfera, que geralmente favorece aquela manutenção da camada de fumaça sobre a cidade. Então, a melhor coisa seria nós trabalharmos aqui no nosso estado, é até mais fácil, que seria feito o trabalho em cima do ser humano, porque nós, graças a Deus, não temos problema com incêndios ou fogo causado por raios, porque nós não temos tempestades secas. Mas nós poderíamos aqui, então, evitar a ocorrência desses inconvenientes, pelo menos orientando, né, no sentido mais da técnica, a realização das queimadas, de forma a produzir menos desconforto e também trabalhar o ser humano desde cedo já na educação, para que pudesse ter consciência, dos problemas que são gerados quando a gente sempre recorre ao fogo para fazer a limpeza do terreno ou para outro tipo de atividade no campo. Mas também uma outra coisa que seria importante era colocar em prática, poder cobrar, exigir que as autoridades fizessem funcionar a legislação, que a nossa legislação com relação ao uso do fogo, a aplicação das queimadas, ela é muito boa, mas o que está faltando é um bom trabalho para poder fazer cumprir essa legislação. Só assim nós teríamos realmente uma solução melhor, teríamos menores problemas com as queimadas. Professor, queria agradecer sua participação no programa, né? E se o senhor tiver algo mais a acrescentar, você pode fazer suas considerações finais, fique à vontade. Eu agradeço muito essa oportunidade, obrigado a vocês. Bem, esse foi o Papo Verde de hoje e até o nosso próximo programa. Olá, as dicas do programa de hoje estão imperdíveis. Acessem!
No link soartigos.com você encontrará vários artigos de cunho científico, onde podem estar divididos entre temas como educação, finanças, meio ambiente, psicologia, turismo e muito mais. Além disso, no site você poderá não só ler os textos, mas também poderá publicar seus artigos. Aproveite! No site do Instituto Floresta Tropical, você fica por dentro de tudo sobre manejo florestal, projetos, pesquisas e muito mais. Além disso, você pode conhecer um pouco mais sobre o Instituto, sua história, sua estrutura e sua equipe de trabalho. No site amazonia.org.br você terá acesso a notícias, opiniões e a agenda que mostra congressos e conferências que irão acontecer. Além disso, você poderá conhecer um pouco mais sobre economia, população, políticas públicas e meio ambiente. A Cielo.org é uma revista eletrônica onde você pode ter acesso aos artigos de diversos países. Além disso, o site oferece periódicos, fascículos e citações.